Dentro da adoção tardia, Angélica, qual é o principal desafio quando a gente pensa assim, além dessa questão do próprio perfil que as pessoas escolhem, mas quando as famílias decidem ter adoção de uma criança mais velha, né? Porque assim, a gente ainda fala crianças de 5 anos, mas acho que quando chega umas idades de tipo 10, 11, 12, 14, 16, isso fica muito mais difícil, né? Então, as pessoas no mundo moderno, elas estão muito acostumadas com o imediatismo, né? Então, se você quer que uma coisa se resolva em 3 minutos, você pega e faz o miojo, né? Agora, se tornar pai e mãe de uma criança que chega com mais idade, você tem que ter toda uma expertise, né, para fazer a vinculação afetiva. É uma coisa que demanda tempo, demanda paciência, demanda conhecimento. Não é do dia para a noite que as coisas vão ser perfeitas. Você precisa passar muitas questões com a criança, com o jovem, com o adolescente, para que ele realmente conheça quem é você. E muitas vezes nem a gente mesmo conhece quem nós somos, né? Tem uma frase que diz assim: eu era uma excelente mãe até chegar os meus filhos. É uma boa frase, né? Me tornei. Então, no momento que você está lá no desafio, às vezes surgem aspectos seus que você nem sabia que existiam, né? Então, precisa de tempo para fazer essa vinculação, precisa de esforço, precisa de dedicação para fazer uma boa vinculação afetiva. Não vai se resolver em 1 mês, em 1 ano, não vai. E é o que você falou, né? Essa abertura no coração para ser preenchido realmente de fato. Porque assim, nós somos seres imperfeitos, né? Sim. Então, quando a gente, por exemplo, você adota um adolescente, ou um pré-adolescente, ou uma criança menor, a gente tem os casos, né, Angélica, assim, de crianças que são devolvidas, né? E eu fico pensando assim, o quão difícil é isso, né? Dessas pessoas que desistem de depois de estar no processo de adoção, tudo, ou mesmo a criança que ela decide ir embora, né? Eu tive um caso de uma família que adotou e a criança não quis ficar, uma adolescente, né? Isso. E aí ela falou, não, eu não quero voltar para o abrigo. Já estava tudo certo, já estava tudo encaminhando, já estava quase na fase final. E aí foi muito doloroso para a família, assim, porque eles já estavam vivendo isso, né? No caso, com aquela menina, né? Mas por alguma questão ela não se adaptou às regras da casa, com esse convívio social ali com aquela família, né? Então foi bem... Isso é muito complexo, né? Quando você pensa, por exemplo, se você vai... Igual você pegar um pet, né? Não é comparando o ser humano com isso, mas qualquer tipo de adoção, né? A gente pega um bichinho e depois a gente abandona, né? Imagina isso com o ser humano, você pegar e... agora não quero mais. Eu lembro, eu tinha um menino que eu dei aula, a gente dava aula aqui em Santo André, aliás, e assim, a mãe tinha adotado tudo, né? Mas ele já tinha sido devolvido por 2 famílias. Aquilo era difícil, E a mãe falava assim, eu não vou devolver ele, eu não vou desistir dele. Talvez ele já tenha desistido dele, né? E era muito, e realmente ele era um menino assim, bem difícil, tudo, mas esse apoio, né, essa questão de você abrir de fato para poder aprender a amar, porque a gente aprende a amar, né? Você não vai pegar uma criança de cara e vocês vão viver uma vida de amor, né? Acho que quando você pega aquilo e fala, é meu filho, isso muda, vira toda a chave, né? Exatamente, Márcia. Existem devoluções, são muito dolorosas para a criança ou adolescente que passa por isso, tá? É para isso que, por exemplo, existem os grupos de apoio à adoção. Para ajudar os pretendentes à adoção a refletirem sobre as questões, conhecerem seus próprios limites. Eles podem vir até abrir o perfil, mas tem que ser de uma maneira consciente. Tá? Não é assim, olha, eu vou te contar uma coisa. Se você colocar lá na ficha que você aceita um adolescente, amanhã ele já está na sua mão. Ah, beleza. Não, pera um pouquinho. Vamos parar, vamos pensar. Eu aceito criança com deficiência, aí vem rapidinho. Não é assim. Você tem que consultar o seu bolso, as suas questões, entender os seus limites, saber até onde você pode ir. Então, e tem a fase de adaptação com esse adolescente, né, já que passa por tudo isso, né, todo o processo, né? Exato. Então, os grupos de apoio à adoção estão lá justamente para ajudar o pessoal a fazer tomar uma decisão consciente e serem pais responsáveis. Tá? Se pai e ser mãe nunca foi fácil, nunca vai ser, Márcia.
É uma das maiores alegrias da vida de uma pessoa, mas não é fácil. E você tem que entender as demandas daquela criança, daquele adolescente, para conseguir estar ajustado, sabe? Ajustar tudo. Aquele que não está acostumado a ser um filho, aprender a ser um filho. E quem não está acostumado a ser pai e mãe, aprender também a ser pai e mãe. É um processo. É uma boa reflexão, né? Porque a gente acha que a gente já está preparado, né? E muitas vezes acha que a criança está preparada, porque ela nunca foi filho, né? Não. Se ela está no abrigo, se ela está abandonada, ela nunca aprendeu a ser filho, né? A fazer parte, a constituir uma família, né? Márcia, tem casos que, por exemplo, é um grupo de irmãos, 2, 3, 4 irmãos, o mais velho estava acostumado a ser pai ou mãe daquelas crianças, dos seus irmãos. Olha só a situação. Então, ele tem que aprender a ser filho. Então, as pessoas têm que ter paciência, compreensão, empatia, amor, tudo isso para que a coisa dê certo. Os processos de devolução são extremamente doloridos, marcam de uma maneira profunda a criança ou adolescente. Deixa um trauma, né? Deixa. E hoje em dia a justiça está de olho nisso. Sabe, quer devolver? Então você vai pagar a multa, você vai pagar a pensão, você vai ser retirado da fila da adoção. E tem que penalizar mesmo. Tá certo, concordo plenamente. Criança, se você quer fazer um test drive, você vai na concessionária, você pega um automóvel, dirige. Se gostou, compra. Se não gostou, não compra. Ser humano não é assim, não. Se você se dispôs a ser pai ou mãe daquela criança, é teu. Você tem que cuidar. Responsabilidade sua, né? Sim.